Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube Psique em Xeque. Antes de mais nada, peço a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like no nosso conteúdo e também deixe os seus comentários. Isso vai cooperar e muito para o crescimento do nosso canal. Estamos precisando aí chegar a 4.000 horas assistidas, o que é muito difícil, e também a 1.000 inscritos dentro de 365 dias, isso mesmo, dentro de um ano. É uma grande tarefa que nós estamos empreendendo aí e conto com a ajuda e a cooperação de todos vocês, tá bom? Como vocês que estão aí acompanhando o canal sabem, nós estamos aí dentro da leitura, né, de alguns textos propriamente ditos, e como de toda a obra, no caso aí dos volumes, né, das obras completas do Freud, da Companhia das Letras. E nós ainda estamos no volume de número 6, né, que é aquele que nós começamos no último vídeo aí a abordar um texto, né, do Freud dentro desse volume 6 aqui, ó, da Companhia das Letras, que é os meus pontos de vista sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses. Então nós estamos lendo esse texto e aí nós hoje vamos dar continuidade. Esses vídeos aqui estão ficando longos, algumas pessoas não gostam, mas assim, eu acho que o que vale é o exercício aqui. Alguns vídeos vão ser mais curtos, outros mais longos. Eu acho que é isso, assim. E comente aí se você está gostando desse tipo da maneira de abordar os textos, se não, enfim, deixa aí seu comentário. Ok? Ao mesmo tempo que atribuía à sexualidade essa importância na gênese das neuroses simples, eu sustentava em relação às psiconeuroses, aquilo que eu falei, e chamava neurose simples, ou neurastenia, ou neurose de angústia, e falava das psiconeuroses. E aí o que ele chama de psiconeurose? Histeria e ideias obsessivas, ou seja, neurose obsessiva e neurose histérica, né? E tendo ainda um fator da neurose fóbica, mas ainda tem-se uma discussão se a fobia é uma estrutura que não pode ser entendido como um tipo de neurose específico, ou se é uma ramificação da histeria, por exemplo, mas enfim, uma teoria puramente psicológica em que o fator sexual não contava mais do que outras fontes emocionais. Juntamente com Joseph Breuer, e prosseguindo observações que ele havia feito numa paciente histérica 10 anos antes, caso de Ana O, né, quem inaugura aí a psicanálise, estudei o mecanismo da gênese de sintomas histéricos, mediante o despertar de lembranças em estado hipnótico. E chegamos a conclusões que permitiam fazer uma ponte entre a histeria traumática de Charcot e aquela comum não traumática. Olha que interessante. Aí ele vai complementar essa afirmação dele. Formamos a concepção de que os sintomas histéricos são efeitos duradouros de traumas psíquicos, em que a grandeza de afeto que lhes corresponde foi impedida de elaboração consciente e por isso trilhou o caminho anormal de inervação somática. Ou seja, ele constata juntamente com o Joseph Breuer que a histeria era um tipo de trauma psíquico, e aí tendo como etiologia, tendo como origem as questões sexuais, que deveriam chegar à consciência, ou que normalmente buscariam chegar à consciência. Contudo, não sendo possível chegar na consciência, qual era a forma de manifestação sintomática da neurose histérica? Era uma conversão somática, onde, se não podendo chegar pela via do inconsciente, isso aqui temos que levar em consideração o que posteriormente vai estar bem mais detalhado ao longo da obra do Freud, e principalmente numa obra da sua filha, Anna Freud, né, que é o ego e os mecanismos de defesa, e os seus mecanismos de defesa, são as defesas do ego. Então não teria como chegar aí pela via de chegar à consciência, porque os mecanismos de defesa não permitem que venha esse conteúdo do inconsciente e seja introduzido na consciência de forma tão tranquila. Então, os mecanismos de defesa se levantam, vamos assim dizer, aqui no linguajar populesco,
E eles, então, vão proteger, aqui muitas aspas, o eu de que esse conteúdo chegue nele. Ao fazer isso, o que acontece? Há uma conversão e essa manifestação disso, que esse retorno do que foi recalcado, por onde se manifestava? No corpo da histérica. No corpo, pode ser do histérico também, né? Porque tem um homem histérico, né? Que também se encontra na histeria. São mais raros, mas também tem. Então, assim, se converte no corpo. E seguindo o que Freud aqui denominou como caminho anormal, que seria normal que a pessoa conseguisse, de alguma forma, manifestar conscientemente. Contudo, não é possível, tendo em vista os mecanismos de defesa que tentam evitar o desprazer e então essa angústia levada para o sujeito, no caso da histeria, é convertida de forma somática, em muitos casos, ou seja, no corpo dessa pessoa. Ok? As expressões afeto estrangulado, conversão e aberração resumem o que é característico desta concepção. Ou seja, todos esses tipos de mecanismo aqui que o Freud narra, eles são resultado desse tipo, né, de manifestação de sintoma histérico. Porém, dadas as relações entre as psiconeuroses e as neuroses simples, tão estreitas que o diagnóstico diferencial nem sempre é fácil para o profissional inexperiente, tinha de acontecer que o conhecimento adquirido num âmbito se estendesse também ao outro. Além disso, e sem levar em conta essa influência, o aprofundamento no mecanismo psíquico dos sintomas histéricos levou ao mesmo resultado. Ou seja, de que ambos tipos de neurose, né, quer seja a neurastênica ou as neuroses ou as psiconeuroses, era muito estreita, a linha é muito tênue entre um tipo de acepção neurótica e do outro tipo também. Quando no procedimento catártico, que é aquele que antecede, no caso, o método de livre associação, né, que era empregado antes da livre associação para introduzir o sujeito na hipnose, né, que Breuer e eu introduzimos, investigava-se cada vez mais os traumas psíquicos de que derivavam os sintomas histéricos. Chegava-se finalmente a vivências que pertenciam à infância do paciente e diziam respeito à sua vida sexual. E isso também nos casos em que a irrupção da doença fora ocasionada por uma moção banal de natureza não sexual. Sem considerar esses traumas sexuais da infância, traumas sexuais da infância. Então a etiologia da neurose está vinculada ao papel que a sexualidade tem na infância, no período da infância. A essas Freud chamou de neuroses, ou psiconeurose ou neurose de transferência. As que se manifestam por questões traumáticas, quando o sujeito já não está mais na fase da infância, já é um adulto e tal, Freud denominou como neuroses atuais. Então tem que fazer essa distinção. As neuroses, as psiconeuroses ou neurose de transferência são aquelas advindas da infância, de traumas sexuais que o sujeito vivenciou de forma fantasiosa ou de forma material na infância, de como o sujeito lidou com isso na infância, né? Então, na infância não se podia elucidar os sintomas, compreender como foram determinados, nem impedir sua recorrência. Desse modo, a importância incomparável das vivências sexuais na etiologia das neuroses, ou das psiconeuroses, pareceu estabelecida indubitavelmente, e esse fato permaneceu até hoje como um dos pilares da teoria. Eu vou parar por aqui, porque o vídeo já está muito longo, e aqui já fica caracterizado de forma categórica o papel que a sexualidade possui na afecção neurótica. Freud falou que, indubitavelmente, esse fato permaneceu em todas as suas investigações clínicas sobre as neuroses, que inevitavelmente estavam ligadas a vivências da sexualidade na infância do sujeito. E que isso permaneceu. Ele falou, é por isso que ele inicia dando aquele caráter de ciência, né? De poder reformular, tendo em vista a evolução que a sexualidade tem dentro da etiologia das neuroses. Só que este fator, ele
continuou sendo corroborado, aqui usando aqui para ser mais uma expressão que o Popper usa, né? O Karl Popper, né? E que muitos utilizam o Karl Popper para atacar a psicanálise, né? Mas até o próprio Popper também era contrário ao método psicanalítico de ser considerado um tipo de ciência, enfim. Mas enfim, eu quero usar aqui propositalmente essa expressão. Corroborava cada vez mais, né, para reforçar a hipótese do Freud de que a sexualidade tem um papel fundamental, originário para a afecção neurótica. E sendo esses tipos de estrutura clínica advindo da experiência ou da vivência traumática da sexualidade na infância, né? As chamadas neuroses de transferência, que desencadeiam aí ao que se entende por neurose histérica, neurose fóbica e neurose obsessiva. Mais uma vez reforçando, não sabemos ao certo, né? Tem uma discussão aí em torno para saber se a fobia é uma extensão das duas estruturas principais de neurose, que é a obsessiva e a histérica, ou se ela é uma categoria clínica a mais dentro dessas afecções. Ok, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui, já está muito extenso, está gigantesco, mas eu suponho que é preciso, em alguns casos, abordar desta maneira. Outros textos também serão abordados assim. Aí os vídeos ficam um pouco longos, sei que fica um pouco difícil para as pessoas assistirem, mas comentem aí se vocês gostaram desse modelo, desse tipo, né, de abordagem. Comente aí o que você achou, qual que é a sua impressão ao ler esse texto, qual é a sua interpretação em alguns pontos, que vai ser de muita valia, vai ser muito importante aqui para o nosso canal. Ok? E aí nós continuamos dentro desse texto. No próximo vídeo nós vamos fazer aqui uma série de vídeos dentro desse texto aqui para discutirmos ele. Tá bom? Abraços e até o nosso próximo Psique em Xeque.